retornando aqui o nosso assunto, né? Agradeço a paciência de vocês. Desculpe pelo atraso, eu já estava desde as 7 horas lutando aqui para tentar arrumar a questão da internet, que a princípio eu achei que poderia ser o computador, reiniciei algumas vezes, aquele negócio todo, mas deu certo agora. Graças a Deus, agradeço também a paciência de vocês aí. Vamos embora. Vamos lá, hoje falando das epístolas paulinas, nós vamos iniciar falando agora sobre Colossenses. Tá? Colossenses tem como tema central o Cristo exaltado. A proposta da epístola, né, à igreja em Colosso, aos Colossenses, é falar sobre o Cristo exaltado. Ao falar do Cristo exaltado, a gente tenta entender qual era a ideia do apóstolo Paulo, o que Paulo tinha em mente, o que Paulo queria, né? O apóstolo Paulo precisava, antes de falar sobre esse assunto, primeiramente preparar o coração da igreja em Colosso, né? Haja vista que essa igreja estava sofrendo grandes ataques dos falsos mestres, tá? Isto é, falsos mestres se levantaram no meio da igreja em Colosso e começaram a pregar heresias. Então, antes de falar sobre a divindade de Cristo, Paulo, ele precisa curar o coração dessa comunidade. Ele precisa trazer um alinhamento para essa igreja, tá? Pois eles estavam sob ataque de falsos mestres. Portanto, antes de falar à igreja sobre a gloriosa pessoa de Cristo, Paulo combate as heresias. Percebam aqui novamente, eu sempre tenho repetido isso, que o assunto sobre heresia vem à tona mais uma vez, como muito comum nós percebemos em outros escritos de Paulo, tá? O propósito de Paulo, inquestionavelmente, gente, é pregar a divindade de Cristo. No entanto, ele usa o assunto para exortar os cristãos que estavam servindo a Deus na igreja em Colosso a viverem uma vida de santidade. Então, ele, antes de falar também sobre a pessoa do Cristo, ele mostra para os crentes a importância. Deixa eu só fechar. Fechou, pronto. Era um áudio que estava aberto aqui. Desativar áudio. Pronto. Ele fala sobre a santidade. Então ele primeiro instrui a igreja sobre a santidade, também combate as heresias, para depois falar sobre a pessoa do Cristo, né? O Cristo exaltado. Vamos, depois dessa breve ambientalização, vamos falar um pouco agora sobre a data, local da escrita, o destinatário, tá bom? Essa colocação básica, inicialmente falando, tá certo? Vamos lá então, falar um pouco da igreja de Colosso. Bom, falando aqui ainda dessa introdução, a carta de Paulo para a igreja em Colosso foi escrita muito provavelmente em sua primeira prisão em Roma, tá? Entre os períodos aí aproximadamente entre 59 a 61 depois de Cristo. Tá? A igreja em Colosso é localizada na região chamada, muito comum também vocês verem isso nas cartas de Paulo, né, essa região na Ásia Menor. Tá? Colosso era uma cidade pequena e ficava aí
aproximadamente a 160 quilômetros a leste de Éfeso. Éfeso, nós falamos semana passada, a grande referência, tá? Uma grande cidade já muito bem desenvolvida e ficava perto ali de Laodiceia. Tá? Das 3 grandes cidades do vale, chamadas cidades do Vale de Lico, Colosso era a de longe a mais antiga. Tá? De acordo com Bruce, ele traz essa colocação para nós, tá? Que das 3 cidades ali do Vale do Lico, Colosso era a de longe a mais antiga. Vamos lá. Então, dito aí sobre a data, o local da escrita, o destinatário é a igreja em Colosso, tá? Vamos avançando aí. A princípio, quais são as respostas de Paulo para as heresias que estavam deixando a igreja em Colosso enferma? Na tentativa de contribuir um pouco mais no assunto das heresias que estavam sendo ali propagadas em Colosso, a abordagem feita, tá, por Paulo, eu cito Richard, que trabalha muito bem essa questão aí. Richard vai dizer o seguinte, tá, que eu não sei se eu posso dizer a principal, né, mas a mais devastadora heresia pregada pelos falsos mestres era a respeito da divindade de Cristo, pois eles pregavam que Cristo não era divino, tá? Isto é, ele não era Deus. Logo, se ele não era Deus, ele não poderia ser o remidor, o resgatador da humanidade. Então perceba que essa heresia poderia desconfigurar tudo aquilo que Paulo havia ensinado à igreja em Colosso, tá? Uma outra heresia era acerca do arrebatamento da igreja. Então, assuntos seríssimos estavam sendo pregados de maneira herética por falsos mestres e Paulo precisa ajustar e alinhar tudo isso, tá bom? Vamos ampliar um pouco mais o assunto. Vamos ampliar um pouco mais o assunto aqui para quando vocês lerem a carta de Paulo à igreja em Colosso, né? Quando vocês lerem Colossenses, é interessante vocês terem isso em mente, tá? Ao ter isso em mente, você vai ler com um olhar mais clínico, com um olhar mais crítico, e com certeza vai absorver muito mais do conteúdo dessa epístola tão fantástica. Então Paulo, ele vai dar algumas respostas, tá? Eu vou só citar aqui algumas, tá? Na verdade, antes de dar a resposta de Paulo, eu vou mostrar para vocês o que eles pregavam, tá? Qual era a fala deles. Então vamos lá, ó. O que os falsos mestres estavam pregando na igreja em Colosso? Vamos lá, um exemplo. Eles diziam assim: o mundo material é mau. Deus é um ser espiritual que nada tem a ver com o universo material. A gente sabe que isso é uma inverdade, tá? Qual é a resposta de Paulo para isso? Aí Paulo vai dizer: pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. O que Paulo está mostrando? Que tudo que Deus criou é bom. Cai por terra essa heresia pregada pelos falsos mestres na igreja em Colosso, dizendo que o mundo material é mau e que Deus não tem nada a ver com isso. A gente também já verificou aqui
em outros momentos que Deus ele não apenas criou, mas ele, ao criar, se tornou sustentador de tudo aquilo que ele criou. Então Deus não apenas cria, entrega a própria sorte à sua criação e deixa ao seu bel prazer, ao seu próprio destino. Não. Nós vemos que Deus não deixou a sua criação, não apenas o ser humano, mas tudo aquilo que ele criou, ao seu próprio destino, entregue a sua própria sorte. Mas Deus sustenta tudo aquilo que ele criou, e ele dá essa resposta às heresias que estavam sendo propagadas na igreja em Colosso. Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, inclusive as invisíveis. Essa é a primeira resposta aí de Paulo às heresias pregadas pelos falsos mestres na igreja em Colosso. Tá? Uma outra heresia: se Jesus criou o mundo, então ele não podia ser Deus. Se Jesus criou o mundo, ele não podia ser Deus. Qual é a resposta de Paulo para essa heresia? Está no versículo 19 ainda do capítulo 1. Paulo vai dizer assim: porque aprove a Deus que nele, isto é, Jesus, residisse toda a plenitude do Pai. Isto é, totalidade, 100% Deus. O que Paulo está apresentando aqui agora? A divindade de Cristo, o Cristo exaltado acima e superior de tudo e de todas as coisas. Tá certo? Vamos lá. Vamos avançando aqui. Eu peço que vocês leiam um livro, é importante, tá? Que eu estou dando o resumo aqui no livro, eu me aprofundo um pouco mais. E se nós, e a minha vontade, eu não vou esconder, é essa, de se aprofundar aqui com vocês em cada uma dessas argumentações de Paulo combatendo essas heresias. Porém, se fizermos isso, nós vamos ficar essa aula toda só nisso, tá bom? Eu preciso tentar dar um gás aqui para a gente avançar um pouco. Aí eu oriento vocês a lerem o livro, tá bom? E se continuar alguma dúvida ou aparecer alguma outra dúvida, a gente esclarece aqui em classe. Vamos lá. Uma outra heresia pregada pelos falsos mestres na igreja em Colosso. Eles diziam assim, deixa eu só perguntar como deu aquela instabilidade no início. Alguém confirma, por favor, aí como que tá o áudio, como que tá chegando o áudio para vocês? Perfeito aqui para mim. Maravilha. Vamos lá então. Vamos lá. Outra heresia pregada pelos falsos mestres. Eles diziam o seguinte: assim, nada que aconteça no mundo material pode realmente fazer diferença no mundo espiritual. A gente viu muito sobre isso, inclusive, na última aula, quando estudamos a carta de Paulo aos Efésios. Mas vamos ver novamente aqui, porque o assunto aparece novamente aqui. Tá? Qual é a resposta de Paulo? Ainda no capítulo 1, 2 versículos agora, versículos 21 e versículo 22. Tá? Paulo vai dizer o seguinte: e a vós outros também que outrora erais estranho e inimigos no entendimento pela vossa obra maligna, agora, porém, vocês foram reconciliados no corpo da sua carne, mediante sua morte. O que Paulo está dizendo aqui? Sobre o mundo espiritual. Tá? Claramente há uma atuação do mundo espiritual, Paulo está trabalhando isso, que prendia
as pessoas na ignorância, nas obras más, mas que através do sacrifício de Jesus nós fomos reconciliados. Então há sim uma interferência aí, né? Uma realidade do mundo espiritual. Vamos lá para mais uma heresia aí. Mais uma heresia e o combate de Paulo sobre essa heresia. Eles pregavam a seguinte heresia: não precisamos ser reconciliados. Essa não precisa nem de muita explicação, né? Nem de muita explicação. Eles pregavam que nós não precisamos ser reconciliados. Nossos corpos são maus porque são corpos materiais, né? Como nossa mente é material. Tá? Aliás, como nossa mente, eles diziam assim, como nossas mentes não são materiais, nós somos bons, mas o nosso corpo, por ser material, é mal, porque o mundo material é mal. Gente, é uma heresia pior que a outra. Qual que é a resposta de Paulo para isso? Qual a resposta de Paulo para isso? Vamos lá. Agora a gente vai para o capítulo 2. Tá? Capítulo 2, versículo 13. Paulo vai dizer o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tá? Então, claramente aqui nós precisamos sim, não precisaria nem de muita explicação, mas a gente precisa trazer à tona aqui e colocar luz no assunto. Precisaria nem de muita explicação, como eu disse, sobre a questão aqui de não precisar de uma reconciliação. Mas está aí Paulo mostrando que nós estávamos afastados de Deus, mortos perante Deus, tá? Mas que através do sacrifício de Jesus nós fomos perdoados, reconciliados com Deus. E essa é a resposta de Paulo. Para a gente avançar um pouco aí, vamos agora só mais um exemplo, tá, de uma heresia pregada pelos falsos mestres na igreja em Colosso e a resposta de Paulo, tá? A resposta de Paulo para essa heresia. Deixa eu só ligar o ar aqui, pedir licença só um minutinho, deixa eu ligar o ar. Vamos lá. Vamos para o último exemplo. Acho que já deu para ver, entender, tá? Que Paulo ele teve esse trabalho inicial de combater as heresias, sarar o coração da igreja, para depois ele falar sobre de maneira mais aprofundada aí. Lógico que no meio desse combate todo, Paulo já foi introduzindo em muitos momentos a divindade de Cristo, o Cristo exaltado, mostrando que ele é superior, tá? Então eu vou tentando aqui fazer esse link com vocês até pra gente ganhar tempo, tá? Vamos lá. Qual era a heresia? Era a seguinte: a realidade espiritual ainda é uma questão de fórum íntimo. Tá? A questão espiritual ainda é uma questão de foro íntimo. Nos aproximamos de Deus mentalmente. E nossos atos aqui, eles pregavam o seguinte: são irrelevantes perante Deus. O que eles diziam, Carlos? O que a gente faz aqui, pouco importa para Deus. O que você faz com a sua vida, pouco importa para Deus. O que você faz enquanto está vivo, enquanto vive, pouco importa para Deus.
Era isso que eles pregavam. Tá? E aí Paulo, agora no capítulo 3, tá? O texto é um pouco longo, eu vou abreviar ele aqui. Mas eu aconselho muito que vocês leiam. Deixa uma anotação aí de lado. Terminou a aula, vai lá, visite o texto e leia ele. Tá? Capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Vou resumir ele aqui, tá bom? Mas eu aconselho muito que todos leiam esse texto, tá? Paulo diz o seguinte, vamos lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade. Eu vou resumir. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, é a resposta de Paulo aí para essa heresia. Agora a gente vai avançar um pouco aqui. Vamos avançando aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre a estrutura da carta. Deixa eu falar um pouco sobre a estrutura da carta de Colossenses, tá? Vamos lá. A estrutura da carta é composta por 4 capítulos e 95 versículos. Portanto, você percebe que é uma carta pequena. Pequena não em importância, pequena em volume. Tá? Nesses 95 capítulos, nesses 95 versículos, tá? Se fossem 95 capítulos, seria gigante, tá? 95 versículos e 4 capítulos, do início ao fim, nós vemos Paulo exaltando Jesus em suas palavras, e o jeito como ele nos convida a deixar o legalismo religioso, tá? E viver uma vida de santidade é impressionantemente envolvente. Deixa eu só devagar aqui, né? Eu vou falando às vezes e acabo não explicando algumas coisas, mas eu acho bom a gente ir parando aqui até para esclarecer, né? O que é legalismo? O que é legalismo religioso? Alguém lembra ou sabe aí o que é legalismo religioso? Ou legalismo, vai? Porque daí a gente só aplica para a questão religiosa. Pode ser também. Quem souber, abre o áudio aí, vamos participar. Sabe, ô Carlos? Legalismo? Legalismo. O que vem na cabeça de vocês? Seria liberdade, pastor? Não entendi. Seria liberdade? Liberdade, boa. Vamos lá. O que mais? Liberdade. Legalismo religioso. Legalismo no direito é tudo que está estabelecido em lei, né? Nos códigos. Isso, olha só. Fala mais alto aí, ô Carlos, para o pessoal aqui, talvez no Facebook. O legalismo escutar. no direito é tudo que está estabelecido em leis, em códigos, para ser seguido, né? Isso, ó. O Carlos colocou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. O Carlos deu a participação dele. O Valdecir disse ser liberdade. Tá? E o Carlos colocou aqui a ideia jurídica, né? No direito, sobre legalismo. Legalismo no direito é tudo aquilo que está previsto em leis Em códigos. e estabelecidos em códigos. Tá? Por que Paulo combatia, esse chamado legalismo religioso? Porque os judeus que se converteram ao cristianismo, eles abraçaram a fé cristã, mas queriam continuar com toda a prática prevista em leis.
É tudo que a lei dizia, eles queriam manter. E Paulo tinha que mostrar, agora é pela graça. Tá? Então eles queriam viver o cristianismo, mas apegados aos códigos, às leis. Ou seja, Valdeci, eles não viviam a liberdade em Cristo. Eles não viviam a liberdade cristã, porque estavam presos no legalismo. E por que eu gosto de, às vezes, parar um pouquinho aqui e explicar sobre legalismo religioso? Porque, na maioria das vezes, as pessoas acham que legalismo na verdade, a pessoa viver do jeito que quer. E não é. Eu já ouvi, por exemplo, expressões do tipo, igreja tal é legalista, permite tudo. Quando na verdade é o contrário. Deu para entender? Então eu gosto de explicar isso aqui. Tá? O fulano de tal é legalista, ele não guarda a doutrina, não guarda os usos e costumes, anda de qualquer jeito e tal. Quando na verdade é o contrário. Legalistas são aqueles apegados aos códigos, às leis, né? E aqui, lógico, nós estamos nos referindo às questões relacionadas ao Antigo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. E aí Paulo precisa também mostrar para eles, em Cristo vocês podem viver uma vida de liberdade, tá? Porque agora a salvação é pela graça. Então, cada verso dessa carta é de uma preciosidade tremenda, mas sem dúvida um dos pontos altos da carta é o hino que Paulo escreve, é a música que Paulo compõe, é o hino exaltando a supremacia de Cristo. Tá? Paulo escreve um hino para exaltar a divindade de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20, é um hino. Quem encontra pra gente aí? Quem consegue ler? Quem tá com a Bíblia aí e pode ler pra gente? São 5 versículos, rápido. Colossenses. Capítulo 1, versículos do 15 ao 20. Aqui. Vamos lá. Pode ler? Pode ler um pouquinho alto aqui para o pessoal acompanhar aqui também pelo Facebook. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha aí, não vou nem entrar aqui na explicação do hino, porque eu sei que eu vou me empolgar e a gente vai ficar aqui. Mas essa parte final nos reconciliou consigo mesmo. Tá? Claramente, Paulo está apresentando Jesus como divino, como sagrado. Tá claro aí qual é a proposta de Paulo, tá bom? Então, depois leiam também com calma esse hino, muito bom, uma palavra aí maravilhosa para a gente meditar, tá? Vamos avançando aqui agora,
capítulo 4 dessa unidade número 2 que nós estamos, caminhando para o final aí da unidade. Vamos avançando então. Agora, propriamente dito, como eu já tinha comentado com vocês, né? Paulo, desde o início estou falando isso, agora vamos adentrar um pouco mais a fundo. Tentei ir linkando, né, quando estava explicando sobre as heresias e como Paulo combateu cada uma das heresias, tentei fazendo esse link com a divindade de Cristo, mas agora a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então tá aí, capítulo 4, 4.4, a divindade de Cristo. Para quem está com o livro, essa é a referência. Então Paulo agora, falando sobre a divindade de Cristo, ele vai apresentar os títulos, tá? Ele vai apresentar as designações e as qualidades de Cristo. Ou seja, Paulo fala daquilo que ele é e daquilo que ele faz, deixando muito claro a divindade e a suficiência do Cristo. Paulo trabalha aqui 16 pontos, tá? E no livro eu criei uma tabela com esses 16 pontos para vocês acompanharem, e eu vou falar aqui sobre esses pontos que Paulo trabalha. Deixa eu aproveitar também, né, porque eu já fiz isso, então vou dar o toque para vocês. Para vocês que gostam de estudar, se aprofundar, para vocês que pregam, que dá estudo, EBD, tá? Você que é convidado para dar uma palavra, isso daqui dá uma pregação tremenda. Passar aqui os 16 pontos, aqui é uma pregação tremenda, tá? Então, se você quiser usar isso para pregar, dá para pregar no mínimo aí 1 hora de pregação aí, de estudo, tá certo? Mas vou ter que passar um pouco mais rápido com vocês aqui naturalmente, devido ao tempo que nós temos. Vamos lá então. Primeiro ponto que Paulo trabalha, a imagem do Deus vivo. Então Paulo dá essa designação a Jesus, dizendo que ele, Jesus, é a imagem do Deus vivo. A palavra grega para imagem significa cópia ou semelhança. Tá? Jesus Cristo é a imagem perfeita, a semelhança exata de Deus, da mesma essência, da mesma origem. Ele tem a forma de Deus, e a gente pode ver isso em João capítulo 1, versículo 14. Pode ver também em Filipenses capítulo 2, versículo 6. E foi assim desde a eternidade. Descrevendo Jesus desse modo, Paulo enfatiza, gente, que Jesus é Deus. Deus em todos os sentidos. Ok? Deus em todos os sentidos. Vamos lá? Segundo ponto. Segunda designação ou título. Vamos lá. Paulo vai chamar Jesus de primogênito de toda a criação. Aqui tem que tomar cuidado, porque muita gente entende de maneira equivocada isso aqui, tá? E pode acontecer de ter um mal entendido aqui. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Ele não é primogênito no sentido de primeiro da criação, porque Deus não foi criado, ok? Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui devagar. A expressão primogênito de toda a criação não quer dizer que ele foi criado, ponto 1. Não tem o sentido de ser herdeiro, ponto 2. Tá? Aliás,
Vamos lá, vamos refazer aqui. Primeiro, vamos ajustar essa fala, tá? Primeiro, a expressão não quer dizer que ele foi criado, tá? Segundo, mas tem o sentido. Eu disse que não, mas a ideia é que tem. Preciso corrigir isso aqui. Tá? Tem o sentido aqui de que ele é o herdeiro. Tá? Então, a ideia de primogênito de toda a criação tem o sentido de ser o herdeiro. Herdeiro do quê? Herdeiro do universo criado. Tá? Portanto, Jesus é o primogênito no sentido de que ele tem a preeminência e possui o direito da herança de toda a criação. Porque vocês sabem que no Antigo Testamento o primogênito recebia a herança. Tá? O primogênito recebia a herança. Ele existiu antes da criação e é exaltado acima dela. Então, qual é o foco aqui? Eu fiquei tão preocupado de explicar para vocês aqui direitinho, que eu acabei ali no início falando rápido e confundindo, mas eu ajustei, tá? Então, a expressão primogênito de toda a criação, tá? Não tem o sentido de ser criado, mas de que ele é o herdeiro do universo. Ok? Para ficar claro aqui, esse é um ponto importante de ser entendido. Terceiro ponto que Paulo trabalha: todas as coisas foram criadas por ele. Como Deus, Jesus criou o universo, tanto a parte material como a espiritual. Deixa eu pausar um pouco aqui, antes da gente avançar. Eu só vou perguntar, eu não sei por qual motivo, tá? Ah, apareceu, ó. Eu fui perguntar, apareceu, falta 15 minutos. Eu ia dizer que não está mais aparecendo aqui para mim quando vai chegando no final. Eu mexi aqui no Google Meet e apareceu. Vamos lá, 15 minutos aí. Então, um outro ponto trabalhado por Paulo, vamos avançando aí. Paulo, ele usa a seguinte expressão: ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Paulo deixa claro que Jesus é antes da própria criação. Por que Paulo faz isso? Para mostrar a divindade dele, tá? Para mostrar que ele não foi criado, ele não passou a existir, ele não se tornou, ele é Deus eterno ou uma expressão mais técnica, sempre eterno, tá? Sempre eterno, vem de sempre eterno. Então ele é antes de todas as coisas. Com esse termo, Paulo defende a eternidade de Cristo, ou seja, quando o universo foi criado, Cristo já existia. E aí eu forneço vários textos para vocês que estão aí no livro. Vou só citar rapidamente, nós não vamos ler, eu vou só citar, mas vocês têm esses textos, leiam esses textos, são importantíssimos, tá? João capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá? Depois, João capítulo 8, versículo 58, Colossenses capítulo 1, versículo 17, 1 João capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Todos esses textos irão reforçar a ideia de que Cristo é antes de todas as coisas, tá? E irão dar base também para essa ideia. Então vamos para outra expressão usada por Paulo. Vamos lá. Paulo diz: nele tudo subsiste.
nele tudo subsiste. Tá? O verbo subsistir pode ser traduzido por existir em união. Tá? Jesus Cristo fez todas as coisas e por meio dele todas as coisas permanecem em união. Tá? E por meio dele, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, todas as coisas permanecem em união. Vamos avançando aqui. Um ponto importante, inclusive a união entre o homem e Deus. E Deus e o homem. Tá? Tanto do homem para com Deus, como para de Deus com o homem. Tá? Isso se dá através do sacrifício de Jesus. Aí tem uma outra expressão que Paulo usa, que é Cristo, cabeça da igreja. O cabeça da igreja. Tá? De acordo com o termo grego, cabeça referia-se à fonte. Fonte no sentido de origem. Tá? Fonte no sentido de origem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Também a ideia de cabeça no grego fala muito sobre governo, tá? Como aquele que governa. Jesus Cristo, portanto, na ideia de Paulo, é a origem, é o governo do seu corpo, é aquele que governa. Ele é a origem e ao mesmo tempo ele governa o corpo. Qual o corpo aqui, gente? A igreja. Paulo está afirmando a preeminência de Cristo na igreja, ou seja, a soberania de Cristo na igreja. Aí uma outra expressão, vamos avançando aí, vamos avançando. Uma outra expressão que Paulo usa, tá? Uma outra expressão que Paulo usa é chamando Jesus de o princípio. O princípio. Tá? Então ele usa essa expressão, o princípio. Em Cristo, antes de todos, Deus mostrou o que é a vida celestial, transformando o mortal, isto é, Jesus de Nazaré, no Cristo imortal, dando-lhe a vida celestial, a vida eterna, para que por sua vez ele pudesse conferi-la também a outros. Tá? Tem aí as referências. Então Paulo trabalha essa ideia de que Cristo é o princípio, a origem de tudo. Tá? Aí tem uma outra que também essa é mais conhecida, uma outra expressão aí para Cristo que Paulo usa, é o primogênito dentre os mortos. É o primogênito dentre os mortos. O que Paulo está querendo falar com isso? Ele está dizendo que dentre todos os que foram ou serão ressuscitados da morte, Jesus foi o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer. Tá? João capítulo 5, versículos 28 e 29, reforça essa ideia de Paulo. Ok? Vamos avançando aí. Agora também uma outra expressão muito conhecida, muito conhecida. Essa é uma das mais conhecidas. Paulo vai dizer que nele reside toda a plenitude. Toda a plenitude. O que Paulo está querendo falar com isso? Né? Nele reside toda a plenitude. Todos os poderes, atributos, né? Tudo aquilo que está em Deus, Paulo está deixando claro, habita em Cristo, única e exclusivamente.
Eu já ensinei vocês que Deus tem, ô Carlos, os seus atributos ativos, né? Deus tem os seus atributos que ele compartilhou com o homem. Quais são eles? Amor, bondade. Deus deu ao homem. Agora, existem atributos que Deus não compartilhou, nem com anjos e nem com os homens. Por exemplo, Deus, ele é onipresente. Ok? O que é onipresença? Estar presente. Em todos os lugares. Exatamente, ó. Estar presente em mais de um lugar. Os anjos não foram criados com esse atributo. Anjo não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. É claro que com o poder que Deus colocou neles ao criá-los, eles podem chegar de um lugar ao outro rapidamente. Mas em mais de um lugar ao mesmo tempo, não. O homem também não foi criado com a onipresença. O homem também não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tá? Então, o que Paulo está dizendo aqui quando usa essa expressão? Que nele, isto é, em Jesus, reside toda a plenitude. Paulo está dizendo, diferente dos anjos e dos homens, todos os poderes e atributos divinos habita em Jesus. Tá? Única e exclusivamente. Ok? Vamos lá então, ó, mais uma aí, vamos lá. Mais uma designação. Paulo vai dizer o seguinte: por ele, Jesus, né? Por ele, ou seja, Jesus, todas as coisas são reconciliadas. Por ele, Jesus, todas as coisas são reconciliadas. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está falando? Ele está dizendo o seguinte: Deus e aqueles que foram salvos por ele não estão mais no estado de inimizade. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: Jesus reconciliou o homem com Deus. Eu já li aqui para vocês alguns textos que falam exatamente disso. Nós estávamos longe de Deus, como inimigos de Deus, mas em Jesus nós fomos reconciliados. Vamos avançando aí, ó. Outra expressão que Paulo usa, ele diz assim: Cristo em vós. Essa também é conhecida, né? Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. O que Paulo está dizendo? Cristo é a fonte de toda a esperança e salvação. Cristo é a fonte de toda a esperança e salvação. A expressão que ele usa é: Cristo em vós é a esperança da glória. Vamos lá para mais uma expressão que Paulo usa. Mais uma. Deixa eu ver quanto tempo tem aí. No de vocês está aparecendo o tempo? Deixa eu ver aqui. O meu só está aparecendo assim: vai acabar em breve, mas já não aparece mais o tempo que tem. O de alguém aí aparece? Me ajuda, por favor, só para eu monitorar aqui. Vamos lá. O meu também fala que vai terminar em breve, mas não fala o tempo. Tá. Deixa eu ver, acho que aqui eu consigo ver, ó. Calma aí. Tá, 2 minutos. Vamos lá, dá para falar mais uma aqui. Vamos lá, tem 2 minutinhos para terminar.
outra expressão que Paulo usa. Nele, isto é, em Jesus, estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Teve até uma música muito famosa aí que uma parte do refrão dela era exatamente essa fala de Paulo. O que ele está dizendo é o seguinte: Cristo é o grande guardião dos atributos divinos, da sabedoria e do conhecimento, assim também como os demais atributos divinos. Então, nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Como anteriormente a gente disse, Deus estava entre nós, né? Toda a plenitude da divindade habitava em Cristo, tá? Vamos finalizar, falta 1 minuto, para não acabar aqui. A gente retorna, tá bom? Vou mandar o link para vocês lá no grupo. Vou finalizar aqui então. Finalizando aqui. Aqui no Facebook, quem estiver assistindo, pode adiantar um pouquinho, tá? Demora 1, 2 minutinhos aí para retornar. Vamos lá. Enquanto o pessoal tá chegando, nem pegar uma água. Quer uma água, Carlos? Eu vou ter que sair agora. Vai ter que ir? Vou ter que ir. Tá. Outro dia, então, você quer pegar outro dia? Eu vou, acho que na quinta que vem eu vou estar de folga. Daí eu passo, daí eu venho na aula, daí será que eu ligo? Eu deixo aí. Tava no carro, rapaz, aí eu precisei arrumar o carro. Um outro dia que você tiver com o livro aqui, você falar, o livro tá aqui, se quiser passar aqui pegar, eu passo aqui. Também pode ser. Ou se você quiser pegar lá em Tremembé, é com você. Eu deixo lá na loja. Na Nádia? Você que sabe. Pode ser também. Pode? Tranquilo? Tá de boa? Tá de boa? E que sabe, eu sei que se você tiver com a rua, você me dá um toque, cara. Que eu sempre deixo no carro. Eu mandei o carro arrumado, aí tirei. Mandei o carro para arrumar, tirei. Tá bom? Você abre lá? Valeu, Carlos. Valeu. Depois a gente se fala melhor. Dá para abrir aí? Tranquilo? Valeu. Falou. Maravilha! Estamos de volta. Vamos lá, meu povo. Vamos lá.
Retornando aqui, então, retomando, né? Nós não havíamos concluído ainda essas designações, esses títulos que Paulo atribui a Jesus. Vamos lá. Então, qual a próxima atribuição aqui? É o próximo ponto que Paulo trabalha. Ele diz o seguinte: nele reside a plenitude da divindade corporalmente. Olha que interessante. O que Paulo está querendo dizer? Está dizendo que Cristo possui a natureza divina inteira. Não ele era 50% Deus, 50% homem. Está errado isso. Tá? Com todos os seus atributos e manifestações. E isso o apóstolo Paulo atribui exclusivamente a Cristo, ou seja, apenas Cristo possuía essa plenitude da divindade, corporalmente falando. Tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Estamos concluindo, né? Falta mais algumas, acho que 3. Vamos lá. Uma outra expressão de Paulo. Nele estais aperfeiçoados. Nele estais aperfeiçoados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Vamos lá, vamos entender. Paulo resume a vida cristã de maneira brilhante aqui. É um resumo da vida cristã. Tá? Qual é o resumo de Paulo? Ele está dizendo o seguinte: tá? Quem vive em Cristo tem que andar de modo digno. Quem vive em Cristo tem que andar de modo digno. E o cristão que quer andar de modo digno precisa entender isso. Só é possível se ele estiver em Cristo. É o único jeito de andar de modo digno, tá? Estando em Cristo. Vamos lá. Vamos avançando aí. Uma outra expressão. Paulo diz assim: ele é o cabeça de todo principado e potestade. Entende aqui que Paulo está dizendo. A mensagem inteira do ministério da vontade de Deus, tá? É que em torno de Cristo como cabeça haverá restauração absoluta. Restauração de tudo. Paulo ensina a igreja em Colosso a largar as coisas secundárias e viverem em Cristo. Paulo está convidando os crentes a saírem da periferia da fé, né, e andarem na estrada principal, que é Cristo. A única estrada, o único caminho que nos conduz à eternidade. Tá? Para terminar essas colocações que Paulo faz, Paulo vai trabalhar a seguinte expressão. Aí Paulo vai dizer: primogênito de toda criação. Primogênito de toda criação. Ah, isso aqui eu já falei, né? Isso aqui eu já falei. Primogênito de toda criação. Tá? Tá vendo? Eu fiquei tão preocupado de explicar esse ponto direito que eu até coloquei ele no final novamente para não esquecer, mas eu já expliquei para vocês. Então, vamos avançando aqui. Ainda na unidade 4. Bom, passou, né? Deixa eu só fechar o assunto aqui. Passamos
todos os 16 pontos que Paulo trabalha, né? Sejam nomenclaturas, títulos, designações a respeito do Cristo, sempre trabalhando a divindade de Cristo, a superioridade de Cristo, ou seja, o Cristo exaltado. Tá? Vamos lá agora para o 4.5 e nós vamos falar sobre vivendo em Cristo. Gente, no capítulo 3 de Colossenses, Paulo apresenta um caminho eficiente para o homem chegar até Deus. Tá? E não apenas chegar até Deus, mas também mortificar a sua natureza pecaminosa, ou seja, a sua natureza carnal. Tá? Esse caminho apresentado pelo apóstolo é a união do homem com Cristo, que nós chamamos de viver em Cristo. Tá? Então, viver em Cristo exige o abandono das consequências e paixões da carne, das concupiscências carnais, que irão resultar em consequências, na maioria das vezes, trágicas. E sem dúvida a pior delas é esse distanciamento do homem para com Deus. Tá? Por que Paulo está explicando isso? Porque quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quem vive na carne não pode agradar a Deus. Então aqui a gente entende que o viver em Cristo é viver uma vida no Espírito. Tá? Para a gente resumir aqui, o que significa viver em Cristo? Viver no Espírito. Né? Não se deixando levar pelas concupiscências e paixões da carne. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nós terminamos Colossenses e vamos entrar em Filemon. E aí eu queria contar a história de Filemon para vocês, né? Que é uma história sensacional, fantástico aqui sobre Filemon. E aí, como a gente tem pouco tempo agora até terminar a nossa aula, eu vou fazer o seguinte, a gente finaliza aqui e eu retorno na próxima aula falando sobre Filemon. Já adianto para vocês também que pregam, que têm oportunidade, é uma pregação fantástica. Inclusive eu não vou nem fazer muito assim, ponto a ponto, tópico a tópico, vou passar para vocês já num formato mais dinâmico de pregação realmente. Então, aguardem aí que vai ser um ponto muito bom, tá? A história de Filemon. Tá certo? Deus abençoe vocês. Obrigado, desculpem o imprevisto que deu no início. Tá? Obrigado pela compreensão. Até a próxima aula. Obrigado, Isaac, o Valdeci, o Marcos. Deus abençoe aí todo mundo. Um abraço, gente. Deus abençoe, tá? Terminar aí uns minutinhos mais cedo. Semana que vem a gente retorna falando sobre Filemon. Aí não precisa parar no meio do caminho, nada do tipo. Bom? Um abraço. Vou finalizar aqui no Google Meet. Aqui no Facebook, você também, Deus abençoe. Até semana que vem. Forte abraço.